Tudo bem? Nessa aula vamos falar aqui sobre a origem do SUS, né? Como ele começou. Na última aula nós terminamos na questão do entendendo que a saúde pública anterior ele era centralizada no governo. O governo detinha totalmente a saúde pública centralizada, né, igual para todos os estados e municípios, enfim. E a gente tinha a questão hospital cêntrico, que dizia que a saúde pública era voltada mais para investimento em hospitais e exames e saúde mais voltada para a paliativa, tá? Era muito voltada para a paliativa. E agora nós temos hoje uma mudança radical nessa forma de saúde. Enquanto anteriormente eram investidos, né, o dinheiro era investido para o sistema, para saúde paliativa, onde se tentava se resolver o problema depois que acontecesse. Com o SUS, então, ele veio para a parte de prevenção. Então vamos ver uma mudança muito grande, né? Isso aí gerou um impacto muito grande, inclusive os hospitais filantrópicos, que dependem da saúde pública e prestam um grande serviço aí à nação, à população ainda no Brasil, e que dependem ainda, né, da saúde pública, de sobreviver com as questões de repasses que antes eram feitos de forma hospital cêntrico, né, onde se investia muito em hospitais, e agora a gente vê que não era mais, não mudou o sistema. Hoje o governo pretende fazer a prevenção. Então vamos falar um pouquinho sobre a origem do SUS aqui, tá? A origem do SUS surge com a Constituição Federal de 1988, chamada Constituição Cidadã. Isso aí cai em concurso. Isso cai em concurso. É matéria fundamental. Isso vale peso máximo aí em concurso público. A origem do SUS surge com a Constituição Federal de 1988, Constituição chamada Cidadã. Essa Constituição ela foi um marco histórico no Brasil. Lembrando que ela foi de 88, inspirado no movimento da reforma sanitária brasileira, que defendia a saúde como direito universal. Então, já nos encontros numa reforma sanitária, já defendia a saúde como direito universal. Antes de 1988, né, a gente vai lembrar aqui que o acesso à saúde era restrito a trabalhadores com carteira assinada e INAMPS. Então quem tinha carteira assinada tinha direito à saúde. Quem não tinha, então teria que pagar para poder ter essa saúde. Depois de 1988, a saúde passa a ter um direito universal, direito de todos e dever do Estado. Grava bem isso. Onde que está isso na questão do direito? Após 1988, a saúde passa a ser um direito de todos e dever do Estado. Artigo 196 da Constituição Federal. Isso aqui, quando entra em direito de todos e dever do Estado, artigo 196 da Constituição Federal, ela está na Constituição Federal, ela não está na lei do SUS, ela está na Constituição Federal. No artigo 196 diz o quê? A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo-a mediante políticas sociais, econômicas, que visa a redução do risco de doença e de outros agravos. Então é um direito de todos, tá? Então um direito de todos nasceu lá na Constituição Federal, o direito de todos a ter a saúde, ter acesso. Desculpa que eu estou com uma tosse. A saúde é um direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas, que visa a redução de risco de doença e de outros agravos. Vamos lá. Leis orgânicas da saúde. Agora entra as leis orgânicas. Isso é questão de prova. Qual a lei orgânica
engloba a questão da lei da saúde, que fala sobre a lei orgânica. Lei 8080 de 1990. Organiza o SUS, regulações e serviços de saúde. Então, quando se fala em lei orgânica, quando ela entra essa questão de lei orgânica, quando ela fala que é a lei orgânica da saúde, nós temos duas leis aqui. A lei 8080, né, que ela fala justamente sobre isso, a lei 8080 de 1990. Temos uma outra lei aqui chamada 8142 de 1980. Vamos lá, vamos entender um pouquinho essas duas leis orgânicas aqui. A lei 8080, essa lei é mais importante para o SUS. Ela é responsável por organizar o sistema e definir o que é saúde para o Estado brasileiro. Então ela vem organizar e definir o que é saúde, tá? Guarda bem essa palavra aqui, organizar. Ela organiza, tá? É a mesma coisa que você colocar ali, organizar na sua casa, né? Onde você vai guardar as coisas, onde você vai organizar a sua casa, você vai organizar os móveis, você vai organizar suas coisas dentro de casa, você vai organizar a forma como os móveis são distribuídos. Então ali você vai organizar e o sistema e definir o que é saúde para o Estado brasileiro. O que ela faz? Ela regulamenta as ações e serviços de saúde em todo o território nacional. Quem regulamenta é a Lei 8080. Quem regulamenta isso é a Lei 8080 de 1990. Tá? Ela estabelece a saúde como um direito fundamental do ser humano e descreve as atribuições de cada esfera do governo, União, Estados e municípios na gestão do SUS. Então o que ela faz? Ela estabelece a saúde como direito fundamental do ser humano, descreve as atribuições de cada esfera do governo, União, Estados e municípios. Então ela vai definir o que cada um tem que contribuir aí para poder fazer a saúde funcionar. Ponto-chave aí, tá? Ponto-chave: a lei detalha os princípios e diretrizes do SUS, como universalidade, integridade e equidade, as competências de cada nível de gestão, o papel de iniciativa privada no sistema de forma complementar. O que seria isso? A lei detalha os princípios e diretrizes do SUS, como universalidade. Então, os princípios, quais são os princípios do SUS? Universalidade, integridade e equidade. Isso cai em prova, isso cai muito em prova. Toda prova, você vai ver uma questãozinha dessa aí, sobre quais são os princípios e diretrizes do SUS, tá? Você vai ver uma prova, sempre vai ter uma questão sobre isso aí. As competências de cada nível, de cada gestão, o papel de iniciativa privada, o sistema de forma complementar. Vamos lá. A Lei 8142 de 1990. Então, a Lei 8142 de 1990 trata da participação da comunidade, conselhos de conferências e financiamento do sistema. É uma outra questão que cai muito em concurso, é a questão da Lei 8142. Ela trata da participação da comunidade, tá? Conselhos e conferências, como que a sociedade é dividida, como que a participação da comunidade através da Lei 8142. É através de conselhos. Os conselhos de saúde são pessoas eleitas, tá? Representantes. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. O Conselho de Saúde, ele tem poder consultivo e deliberativo nas ações do município, ou seja, a gestão municipal, estadual, federal, elas não podem atuar sozinhas, elas precisam dos conselhos ali. Os conselhos, eles têm o poder a função de consultar e deliberar, tá? Então nós temos aqui os conselhos de conferência, as conferências de saúde, elas acontecem 4 anos, onde a população ela se participa e define o que vai ser traçado para aqueles outros próximos 4 anos ali, a saúde. E ele financia o sistema também, tá? Então 8142 ela trata da participação da comunidade, como que a comunidade ela participa. Como que a comunidade participa? O Conselho de Saúde, por exemplo, os conselhos de saúde, eles são formados por 60% participantes dos usuários, 60%, ou seja, cada 10 pessoas do conselho, 6 pessoas devem ser representantes dos usuários do SUS. Mas Sandro, como é que funciona essa questão dos usuários do SUS? São representantes de classes e entidades, tá?
Eu vou dar um exemplo assim, o Conselho de Saúde da minha cidade, ela representa, aí tem as representações lá. Conselho de Saúde, 6 pessoas das entidades usuários do SUS, das pessoas que têm deficiência, dos direitos, tem cada classes, são classes, dos sindicatos. Então, a sociedade dividida-se em organizações, né, dentro do município. Esses municípios indicam essas pessoas, votam essas pessoas para poder fazer parte do Conselho de Saúde. Basicamente é isso. O Conselho de Saúde, os conselhos de saúde, eles são consultivos e deliberativos, ou seja, a gestão municipal, ou estadual ou federal, eles devem consultar e devem pedir autorização para fazer ações de saúde ao SUS. Por exemplo, vai criar um postinho, vai criar um sistema, uma unidade de saúde no seu bairro. A gestão vai precisar passar pelo Conselho de Saúde a construção desse posto lá, dessa unidade de saúde que vai ser construída. Aí fica quem vai ser aí o conselho de saúde, ele vai ser consultado, e aí o pleno, né, que tem reuniões, o pleno que é a assembleia, em assembleia vai ficar definido se vota a favor daquele posto ou não. E aí a gestão só pode tomar medidas com ações de saúde se passar pelo Conselho de Saúde. Então, por isso que a gente fala que o Conselho de Saúde tem poder deliberativo, ele delibera ações de saúde. A gestão, ela não pode fazer nada sem passar pelo Conselho de Saúde, tá? O Conselho de Saúde, apesar dele não ser remunerado, ele tem uma grande importância dentro do Sistema Único de Saúde, porque através dele, né, as ações são consultadas e são deliberadas. Outra função do Conselho é fiscalizar ações de saúde do município. Por exemplo, o Conselho de Saúde, ele tem 60% do Conselho de Saúde. Em cada 10 pessoas, 6 são usuários e 4 desses 10 são representantes dos trabalhadores do SUS, tá? Como assim? Por exemplo, que são votados lá 2 níveis superiores e 2 níveis técnicos lá. Então esses representantes dos usuários são 6, e dos trabalhadores do SUS, por exemplo, gente que trabalha na UPA, gente que trabalha nos hospitais, na sociedade, gente que são trabalhadores, enfermeiros, técnicos, médicos também podem participar. Todo trabalhador que trabalha na saúde, né, que trabalha na ponta, eles podem participar do Conselho de Saúde e podem participar para formar uma assembleia consultiva e deliberativa, tá? Isso aí pela lei, isso aí está garantido pela lei 81/42. Vamos lá. Então, por isso que fala que a comunidade ela participa. Isso é questão de prova, tá? Isso é questão de prova. O que o Conselho de Saúde faz? Ele é consultivo, deliberativo e fiscalizador. Ele fiscaliza também. Por exemplo, tem uma denúncia que está faltando médico num posto de saúde lá na sua cidade. O Conselho de Saúde é acionado, o Conselho de Saúde vai lá, faz a diligência, né? Faz diligência para saber se o posto de saúde está funcionando, se não está e por quê. E aí é feito, o Conselho de Saúde ele notifica, ele faz uma notificação para a Secretaria de Saúde para falar sobre, para questionar, para poder ver por que aquele posto de saúde não está funcionando. Então o Conselho de Saúde ele tem poder fiscalizador também. Apesar do Conselho de Saúde ele não ganha nada com isso. O Conselho de Saúde ele é eleito, né, ele é eleito ali durante o mandato, seja 2 anos ou 4 anos, depende do município, do estado, e ele atua ali junto com o conselho. Mas ele não é remunerado, ele é do conselho e ele não ganha nada para trabalhar? Não, ele não ganha nada, mas as reuniões do conselho elas são a cada 15 dias, tá? E o Conselho de Saúde, pela lei, ele pode ser liberado para poder atuar no conselho. Por exemplo,
se o trabalhador do SUS ele é um enfermeiro, um técnico, ele está de plantão lá um dia de uma reunião que tenha, ele pode ser liberado para poder participar da reunião. Ele tem o direito de ser liberado, tá? Isso aí é garantido por lei, isso, tá bom? Então, apesar dele não ser remunerado, mas ele tem o direito de se ausentar do serviço quanto no exercício do Conselho de Saúde. Esse Lei Complementar 8080 de 1990 é fundamental para a democracia e o financiamento do SUS. O que ele faz? Institui a participação da comunidade na gestão do SUS e define os recursos financeiros que devem ser transferidos e aplicados no sistema. Então, é o seguinte, todo o sistema, toda a comunicação do SUS, todo o dinheiro que vem do Fundo Municipal de Saúde, fundo a fundo, ele é fiscalizado também pelo Conselho. O Conselho fiscaliza isso, né, e acompanha, né, o que foi feito, as ações de saúde no município. E ele institui a participação da comunidade, por isso mesmo, na gestão do SUS, define os recursos financeiros, enfim. Ponto-chave aqui, tá? A participação social, ele cria e regulamenta os conselhos de saúde. Eu falei aqui, instâncias permanentes e deliberativas. Olha só que interessante. O que é interessante isso aqui? Isso aqui cai em concurso, isso aqui é uma questãozinha de prova. Os conselhos de saúde, nós temos municipais, estaduais e federal. São instâncias permanentes e deliberativas. Ou seja, permanente, porque eles são permanentes na gestão, e deliberativas, elas deliberam ações de saúde no município. Precisou fazer qualquer trabalho, ou a gestão, né, vai mudar um posto, vai criar um posto, vai construir um posto, vai destruir um posto, vai para uma área, vai precisar investir em alguma coisa. Todas as ações de saúde, o gestor, o secretário de saúde, só poderá fazer deliberadas pelo Conselho de Saúde, tá, ok? Então são instâncias permanentes e deliberativas. E as conferências de saúde, realizadas a cada 4 anos. Outra questão de prova aqui são as conferências de saúde. As conferências de saúde, elas acontecem a cada 4 anos. Quanto tempo acontecem as conferências de saúde? 4 anos. Não esqueça nunca mais disso. Nunca esqueça disso. Quanto tempo acontecem as conferências? O que seriam as conferências de saúde? As conferências de saúde, elas garantindo a população que tem voz ativa nas decisões sobre a política de saúde. A gente começa, por exemplo, as pré-conferências. As pré-conferências, elas são realizadas. Existe o Conselho de Saúde, juntamente com a gestão, eles organizam as conferências, e a gente tem as pré-conferências nos bairros, né? Vamos dar um exemplo na sua cidade. Os bairros, eles se organizam, e as pré-conferências, os conselhos de saúde marcam as datas, senta com a população do bairro, né? Vamos chegar aqui, fulano, você é do bairro, né? Vamos supor que seja do bairro Caminho Novo, vamos dar exemplo. Seu bairro Caminho Novo, ele tem 3 mil moradores lá. Então, o Conselho de Saúde vai sentar numa pré-conferência e falar assim: olha, gente, o que vocês estão precisando aqui? O que você acha que deve mudar o que vocês acham que ele precisa melhorar na saúde? Aí o bairro fala assim: olha, a gente está precisando de saneamento básico, a gente está precisando de reforma do posto, a gente está precisando de médicos aqui, enfim. E vai colocar isso no papel numa pré-conferência. Na pré-conferência, todos os bairros é feita uma pré-conferência, todos os bairros. E esses bairros, a gente fecha uma demanda para saber o que vai ser levado na conferência de saúde. Então, tudo que for aquilo ali for muito, muito comum é votado, né? De cada pedido, todos os bairros têm um pedido. Vão ter seus pedidos, claro, nem todos os pedidos vão ser levados, mas a gente vai tentar fazer o máximo para poder acompanhar isso aí, fazer uma pré-conferência bacana. E aí você tem nessa pré-conferência os pedidos, né, que vão para a conferência. Chegou a data da conferência, vai ser analisado os pedidos de cada bairro. Então,
de cada 10, vamos dar um exemplo assim, de cada 10 pedidos de cada bairro, pelo menos 2 ou 3 vão entrar na conferência. Então, com certeza, né, 1 ou até 2 pedidos de cada bairro, né, entrarão no pedido da conferência. E na conferência eles vão, vai ser a população, né, a população da cidade, essa conferência, né, e essa conferência ela é feita pela gestão juntamente com o Conselho de Saúde, e ela vai gerar ali uma ata onde vai definir as ações de saúde para os próximos 4 anos da cidade. A gente precisa de um posto de saúde, a gente precisa melhorar o saneamento básico no bairro tal, a gente precisa mais medicamentos para isso. Então a conferência ajuda muito, né, as conferências de saúde, elas ajudam demais na questão de saber qual que é a demanda da população naquela região, seja naquele bairro, seja naquele município. E aí essas conferências de saúde, elas são fechadas, aí depois vão para a conferência estadual. Aí depois vamos para a conferência estadual, depois da conferência estadual nós temos a federal, a conferência federal. Então o que acontece? Então nós temos as conferências municipais, estaduais e da federação. Então beleza. Só para vocês entenderem isso um pouco aqui. Então é importante demais saber que a participação social, ela cria regulamentos do Conselho de Saúde, elas são instâncias permanentes e deliberativas. As conferências de saúde, elas são realizadas a 4 anos, garantindo que a população tenha voz ativa nas decisões das políticas de saúde. Okay? O financiamento estabelece que os recursos do SUS devem ser transferidos de forma fundo a fundo, ou seja, da União para os estados e dos estados da União para os municípios, que garante uma gestão mais transparente direta dos fundos. Então, como funciona o financiamento da saúde pública? Né? Então, vamos dar um exemplo assim: os recursos do SUS devem ser transferidos de fundo a fundo. Então, fundo municipal, fundo da União, né, vai para os estados eles repassam dinheiro juntamente com o município. Se eu não me engano, se eu não estou muito enganado, 50% vem da União, 50% dos recursos vem da União, 25% dos estados e 25% dos municípios, tá? Para a gestão dos municípios aí. A estrutura do Sistema Único de Saúde é pensada para ser organizada e eficiente, garantindo que o cuidado chegue a todos os cidadãos. Os principais elementos dessa organização são a gestão descentralizada, o comando único e a realização e a regeneração. Muito cuidado com essa questão aqui. Uma questão de prova. Essa questão ela cai muito em prova, ela é matadora de prova, de concurso, e ela é uma questão muito forte. Ela fala sobre a estrutura do sistema de saúde. Ela é pensada para ser organizada e eficiente. Então ela é descentralizada, a gestão é descentralizada. Por que é descentralizada? Vou te dar um exemplo por que a gestão é descentralizada. Nós tivemos muito problema muito grande quando a saúde era centralizada, porque eles queriam resolver o problema do Brasil nas regiões da mesma forma que resolvia. Por exemplo, se você tem, você acha que você tem na região do Sul, você acha que você tem os mesmos problemas do Nordeste ou Norte? Não. Então, eles entenderam que os problemas do Norte, eles são muito diferentes do que acontece no Sul, muito diferente do que acontece no Sudeste. Então, eles descentralizaram isso, eles separaram, então, assim, cada região vai ficar responsável por cuidar da sua saúde, por entender que aquela demanda ela é diferente das outras, dos pontos aí regionais. Então eles descentralizaram isso. Então a nossa gestão ela é descentralizada, mas o comando é único, tá? O comando ele continua sendo único, hierarquizado e regionalizado, ou seja, o comando é único, hierarquizado. Ele é do pequeno do maior, e regionalizado. Ele é regional. Não é mais municipal, porque antigamente
falava assim muito assim, você é do município tal, você é do município, você é do estado tal, não vai ser atendido aqui, não. Ele é regional. Então a pessoa ela vai ser encaminhada através, por exemplo, um município, vou dar um exemplo assim, um município ele não tem um serviço de cirurgias aí cardíacas. Nosso município é um município de 3 mil habitantes, mas ele não faz a cirurgia cardíaca. Então ele regionaliza isso, ele regionaliza e torna o município referência para a cirurgia cardíaca, para que outros municípios possam também ter esse sistema de atendimento. Então a regionalização ela vem ajudar muito nisso aí, tá? Ele é descentralizado, o comando é único, hierarquizado, porque tem hierarquia, né? Ele é hierarquizado, ele é comandado, né, sempre do maior para o menor e regionalizado. Vamos lá. Gestão de comando. A gestão do SUS ele é descentralizada, o que significa que as responsabilidades são compartilhadas entre os 3 níveis de governo. União tem a responsabilidade de formular políticas nacionais de repasses, recursos. Os estados eles coordenam as ações em seus territórios e apoiam os municípios. E os municípios são os principais responsáveis pela execução do serviço de saúde pela atenção primária. Nota que aqui, ele fala bem claro que os municípios são responsáveis pela execução do serviço de atenção primária, que é a atenção básica de saúde. Essa descentralização ela garante que a gestão seja mais próxima da realidade de cada local. Igual eu falei, por exemplo, cuidado com a população ribeirinha no Amazonas é diferente da população que mora no Sudeste, no Rio de Janeiro. Então, por isso, eu não vou tratar a saúde pública como do Rio de Janeiro, como é tratada no Amazonas, na população ribeirinha. E eu também não vou tratar também tratar saúde pública na população do Rio de Janeiro como se fosse a de ribeirinha ali do Amazonas. Então é muito diferente. Essa descentralização garante que a gestão seja mais próxima da realidade de cada local, em cada nosfera, em um comando único, ou seja, uma única autoridade responsável pela gestão do sistema. Nós temos também aqui a organização do serviço, tá? Organização do serviço. Os serviços de saúde do SUS são organizados em rede, seguindo as diretrizes e hierarquização e regionalização. Como é que funciona isso? Os serviços de saúde do SUS são organizados em rede. Antigamente era o hospital lá, Santa Casa só atendia só o município, outro atendia. Não, agora acabou, agora é hierarquizado. Nós temos aí atenção primária, atenção secundária, média e alta complexidade, os hospitais de grande porte, médio e grande porte. Então a gente definiu hospitais de pequeno porte, médio porte, grande porte, para que hierarquizar, isso cai questão de prova. E são regionais, eles são regionais isso aí. Os serviços de saúde são organizados em rede, seguindo diretrizes de organização. E hierarquização, os serviços são distribuídos em níveis de complexidade. O atendimento começa na atenção básica, né, que é a atenção básica, que é a porta de entrada do SUS, né, que é o PSF, ou Equipe de Saúde da Família, hoje que a gente fala, que acabou, mas não se fala mais BS, mas fala Equipe de Saúde da Família. E aí ela é a porta de entrada e o início de tudo ali. A atenção básica, que é a porta de entrada do sistema, como as outras unidades. Então ela começa a gente começa da atenção básica. Nós temos aí as policlínicas, que elas são policlínicas de média complexidade. Não sei se você já ouviu falar, mas tem policlínicas. Mas na minha cidade tem uma policlínica lá, tem um cardiologista, tem um neuro. Então essas policlínicas elas são de média complexidade. Então você tem a atenção primária, que são as equipes de saúde da família, suas regiões, sua área de abrangência, e nós temos as policlínicas aí, que são a média complexidade. Depois nós temos os hospitais de pequeno, médio e grande porte,
para fazer o atendimento, né, cobertura da atenção secundária e terciária. O atendimento começa na atenção básica, que é a porta de entrada do sistema de saúde. A partir daí, se necessário, o paciente é encaminhado para o serviço de média complexidade, né, igual eu falei aqui, ambulatórios, especialidade, por exemplo, em casos mais graves como para alta complexidade, hospitais de grande porte. Por exemplo, no sua cidade ela tem um cardiologista que tem um hospital que é referência em cardiologia, então o paciente é encaminhado para lá. Mas não faz cirurgia vamos dizer assim, que o paciente precisa de um transplante. Mas tem um hospital de grande porte regionalizado que é em outra cidade que vai acolher essa cidade lá. Então ela é hierarquizada e em rede, tá? Isso cai em prova, isso. Regionalização. O SUS organiza o serviço por regiões, né? O SUS organiza o serviço por regiões, garantindo que as pessoas de uma determinada área tenham acesso a todos os níveis de atendimento. Essa organização territorial ajuda a otimizar recursos e facilitar o acesso dos usuários a serviços que não existem em seus municípios de origem, como eu falei. Por exemplo, nós temos lá Ouro Preto, Mariana e Itabirito. É nossa micro-região. Ouro Preto, Mariana e Itabirito é uma micro-região. A nossa macro-região, na região é Belo Horizonte, é a nossa macro-referência. Ouro Preto, Mariana e Itabirito, ela pertence a macro Belo Horizonte. Congonhas, Conselho Lafayette, Ouro Branco pertence a macro Barbacena. Então elas são divididas por micro e macro regiões, tá? Então isso cai em prova. Quando se falar sobre regionalização, organização de UBS sempre, a equipe de saúde da família lembra sempre que é no município, sempre lembra na cidade. Média e alta complexidade são hospitais de pequeno e grande porte, e o hospital sempre de grande porte vai ser sempre da macro região. Nós temos aqui a região SUS organiza serviços por regiões, garantindo que essas pessoas de determinada área que atuam em todos os níveis. Então, por exemplo, se você tiver algum problema e a sua cidade não resolver, com certeza você vai ser encaminhado, o paciente vai ser encaminhado para aquela área que precisa, que está mais disponível. Eu falo sobre os princípios aqui, os princípios doutrinários do SUS, os princípios doutrinários. Toda vez que cai em princípios, toda vez que cai sobre a questão de quais são os princípios do SUS, aí a gente vai falar sobre eles agora. Universalidade, todos têm o direito a acesso à saúde. Lembra disso, todos, universal. Universal significa para todos. Pode vir um alemão, pode vir um italiano, pode vir um africano, pode vir um extraterrestre, que vai ter direito. É universal, direito para todos. Integralidade, atenção completa, promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. A integralidade, ela começa da promoção, né, a promoção da saúde, a prevenção, o tratamento e reabilitação. Lembra sempre da prevenção. Prevenção é a atenção primária, né, onde a pessoa vai ter acesso ali a fazer a sua prevenção, fazer prevenção de câncer de mama, prevenção as prevenções, fazer exames preventivos e tudo. Se caso detectado alguma doença, vai ter todo o direito a tratamento e reabilitação após a alta, a reabilitação até a alta do paciente. Então, integridade dá tudo que o paciente precisar, toda a esfera. Integralidade é dar toda a esfera, toda a atenção que ele precisar, seja ela na prevenção, seja ela no tratamento ou reabilitação, tá? Por exemplo, tem uma paciente, ele tem uma cirurgia, passou por uma cirurgia e vai precisar fazer uma cirurgia cardíaca de alta complexidade. A cirurgia de alta complexidade não faz na minha cidade. Ele tem o direito. Qual seria o direito do princípio doutrinário do SUS? A integralidade.
porque ele vai ter direito a cirurgia de transplante de coração ali, né? Porque ele tem direito a tratamento. Então, pensou em todo o tratamento do SUS é a integralidade. A equidade, tratar os desiguais conforme a sua necessidade. O que seria a equidade? A equidade, não é dar na mesma altura a mesma coisa que a pessoa precisa. Porque se eu fosse tratar a equidade como se eu fosse pensar em equidade como da mesma coisa, você tem 3 filhos, você precisa cobrir os 3 pro frio, porque o frio está chegando. Então você vai dar cobertor para os 3, né? Isso aí seria, você dá o cobertor, vai cobrir os 3, só que os 3 estão em idade diferente. O que seria equidade? É a mesma coisa, o gestor ele pode colocar um posto de saúde. Quando ele coloca um posto de saúde, né, no seu bairro, ele está tratando com equidade. O posto de saúde, o gestor, ele está usando um princípio doutrinário do SUS como equidade, porque ele deu o posto de saúde para todo mundo ali, porque o mesmo vizinho, a mesma coisa que você tem acesso, ou tem acesso, não. Ele não está dando com equidade. Vamos dar um exemplo que você tem um cadeirante. Que mora na casa ao lado, tá? Só que nesse posto de saúde ele tem escadas. E você acha que ele está agindo com equidade nesse caso? Não está. Então, a equidade é você dar condições, para que aquela pessoa tenha o mesmo direito que você de chegar ao mesmo direito ao serviço. Então, se você tem direito a andar, a subir a escada e ter acesso à saúde naquele posto, a equidade vai fazer com que aquela pessoa que tem problema físico com cadeira, que ele consiga transpassar aquela barreira que é a escada e chegar no posto de saúde. Então ele está agindo com equidade, ele está dando condições de tratar os desiguais conforme a necessidade. Ele está tratando o problema, resolvendo o problema da desigualdade juntamente para que todos tenham o mesmo direito a acesso. Isso aí depois a gente vai ver algumas questões para frente. Princípios doutrinários, né? Esses 3 princípios aqui representam os valores fundamentais do SUS, que devem orientar todas as ações de serviço de saúde. Falei aqui universalidade, né? Esse é o princípio mais fundamental do SUS. A saúde é um direito de todos, é um dever do Estado. Isso significa que qualquer pessoa no território brasileiro, independente de sua renda, classe social, gênero, raça, local de moradia, tem o direito de ser atendido em qualquer serviço do SUS. Não há barreiras pré-requisitos para o acesso. Então a universalidade vai ser sempre universal para todo mundo. Integridade. O SUS ele deve garantir um cuidado completo ao indivíduo. A integridade não se resume a oferecer somente consultas médicas e cirurgia. Ela abrange a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Eu falei, direito a todas as fases da saúde que a pessoa precisar. O indivíduo como um todo, considerando o seu contexto social, e oferecer todas as ações necessárias de atenção básica e alta complexidade. Nós temos aqui a equidade. A equidade busca a justiça social, um acesso à saúde diferente da igualdade, tratar todos da mesma forma. A equidade trata os desiguais de forma desigual para corrigir injustiças. Isso significa que o SUS deve destinar mais recursos e atenção às populações mais vulneráveis, com maior necessidade, para que possam ter maior chance de alcançar a saúde que as demais. Por exemplo, investir mais em comunidade carente com alto índice de mortalidade infantil. Isso aqui é só um exemplo, mas a equidade fica, um melhor exemplo fica aquela questão do posto. Se tem o seu vizinho cadeirante, eu tenho que dar condições para que aquele vizinho que ele possa chegar no posto da mesma forma que você chega andando, mas ele tem que ter a mesma condição, mesmo condições de chegar lá, né, sem barreiras. Nós temos aqui princípios organizativos. Esses princípios
eu vou deixar para a próxima aula os princípios organizativos aqui do SUS aqui para a gente falar na próxima aula. Então a gente falou aqui sobre os princípios diretrizes do SUS. Os princípios são 7 princípios, mas são 3 muito importantes, né? Os 3 eles são mais princípios doutrinários, isso cai, e os outros princípios são organizativos. São 4 princípios organizativos aqui. Depois a gente vai falar sobre isso aí, sobre o próximo vídeo aí. Vamos fazer aqui uma questão de prova. Questãozinha aqui. Questão de prova. Uma questão de prova. Questão de prova diz o seguinte. Fazer uma questãozinha de prova aqui. Questãozinha de prova aqui da Fundatec 2023 diz o seguinte: a Lei 8080 de 1990, ela é conhecida como Lei Orgânica da Saúde. Então ela já fala que a Lei Orgânica da Saúde, ela já fala então que ela é 8080, ela já diz que é a lei orgânica. Então ela automaticamente ela já fala que é essa lei aqui, que é a 8080. Lembra que eu falei que a 8080 é a lei orgânica? Então ela já é 8080. Não precisa nem ter falado que ela é a lei orgânica, só falar que é a lei 8080, beleza. Estabelece condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, e organização e funcionamento do serviço correspondente a outras providências a respeito dos princípios diretrizes do SUS. Assinale a alternativa incorreta, e que é a incorreta. Vamos lá. Universalidade. A saúde é um direito de todos e devido ao Estado, garantido o acesso às ações de serviço de saúde de qualquer cidadão. Para mim está certo aqui. A saúde é um direito de todos e devido ao Estado, garantindo o acesso às ações de serviço de saúde de qualquer cidadão. Ótimo. Integralidade. O conjunto de ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos deve ser prestado de forma contínua e integrada. E que ele fala aqui, eu lembro que eu falei aqui, ó, que a prevenção e a integridade ela vai desde a prevenção, de cuidado, curativa lá. Prevenção, curativo, ela começa com prevenção, promoção, prevenção, todas as etapas de saúde do indivíduo, praticamente já está certo aqui. A equidade, princípio que busca tratar de forma igualitária todos os cidadãos, independente de suas diferenças sociais e econômicas. Espera aí. Equidade está meio esquisito aqui. Princípio que busca tratar de forma igualitária. Quem que busca tratar de forma igualitária os cidadãos? Igualitária. Independente de suas diferenças. Não, quem tem independente de diferenças sociais e econômicas é a universalidade. Descentralização. O SUS é gerido de forma compartilhada entre a União, Estados, o Distrito Federal e municípios. É gerido de forma compartilhada entre a União, Estados e compartilhado. Isso. Descentralizado. Ele é descentralizado e ele é União, Estados, Distrito Federal e municípios. Qual que seria a errada aqui? O número de forma de necessidade é maior, ou seja, a utilidade disso. Então a gente quer coisas estamos repetindo.